Olá, alunos do primeiro ano da Escola Jaderlândia, primeiro ano tanto da tarde quanto da noite. É com grande satisfação que a gente inicia mais um ano letivo. Estamos iniciando ainda de forma remota, por conta do contexto que ainda se apresenta bastante adverso, né, o contexto da pandemia. Por isso é necessário todos os cuidados, né, para nos mantermos sadios e livres desse mal que em breve passará. Essa é uma aula produzida para os alunos do primeiro ano, tanto da tarde quanto da noite. É uma aula produzida em parceria entre o professor Orlando Júnior, que é professor do período da noite, e eu, professor Rosemildo, que sou professor do período da tarde dos primeiros anos. Nós vamos iniciar o conteúdo do primeiro ano conversando um pouco sobre o processo de globalização. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar a economia global, as organizações econômicas mundiais, correto? Vamos à aula de geografia, nossa primeira do ano. Globalização, né? Certamente todos já ouviram falar e todos têm alguma noção do que seja a globalização. Então, a gente pode dizer que o processo de globalização é um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e organizacionais. Ou seja, a globalização ela nos afeta diretamente. Ela nos afeta nas coisas mais complexas que fazemos diariamente, até mesmo nas coisas mais cotidianas, mais rotineiras, tá certo? E a gente vai entender como é que se dá esse processo. Antes de mais nada, a gente tem que afirmar, a gente tem que ter em mente, na verdade, que a globalização não é um fenômeno ligado a um ou outro país. É um fenômeno de ocorrência mundial, ou seja, ela possui uma abrangência mundial. É um fenômeno que envolve pessoas, organizações, estados dos diversos continentes do mundo. E ela acaba impactando diretamente a economia, a política, a cultura e, como eu falei, a nossa vida cotidiana. Tá certo? Então vamos entender esse processo. Primeiramente, se você olha aqui nesse mapa, você percebe algumas marcas que não são estranhas a nós. Samsung, BMW, HP, Nokia, Pepsi Cola, Microsoft. E essas marcas estão espalhadas em um mapa mundi. O que isso significa? São marcas mundiais. Você compra um celular da Samsung em qualquer parte do mundo, um celular, um televisor. Você utiliza produtos da Microsoft em qualquer parte do mundo, né? Da HP, carros BMW circulam em diversos países do mundo. Ou seja, as coisas já não são mais produzidas para serem usadas no lugar que elas são produzidas. Elas são produzidas para serem usadas no mundo inteiro. As coisas se tornaram globais, assim como algumas marcas também se tornaram globais. Quem nunca assistiu um filme de Walt Disney, né? Então, são situações que nos trazem a ideia desse processo de globalização, apenas uma face dessa globalização, né? A Toyota, marcas que se tornaram internacionais, produtos que se tornaram internacionais, produtos que são usados em diversas partes do mundo, tá certo? Então, isso é uma característica da globalização, essa universalização das coisas, a existência de coisas padronizadas, feitas em um lugar para circular no mundo inteiro, né? Então, a globalização é um processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural e da comunicação entre os países. Hoje, mais do que nunca, os países mantêm relações uns com os outros, relações de interdependência, um país depende do outro, tá certo? Então, há trocas comerciais internacionais. E isso
nos afeta diretamente. Né? Essa integração afeta a vida das pessoas diretamente. Quantos produtos nós não consumimos que são fabricados, por exemplo, lá na China? Quantos produtos fabricados no Brasil não circulam em outras partes do mundo? Correto? Então, isso tem a ver com esse processo de globalização. E essa intensificação da globalização, é bom, só abrindo parênteses, é bom dizer que a globalização ela não iniciou nem ontem e não terminou. É um processo contínuo, é um processo que vem acontecendo ao longo de décadas. Mas a gente pode usar como marco da intensificação desse processo o fim da Guerra Fria, né? No início da década de 90, de 1990. Né? Só lembrando, a Guerra Fria foi aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, que finda no final da década de 1990. O fim da Guerra Fria ele marca o começo de uma nova ordem mundial, ou seja, nós saímos de uma ordem bipolar, dois polos de poder, para uma nova ordem, uma nova organização entre os diversos países do mundo, uma nova interação entre os diversos países do mundo, não mais marcada pelo capitalismo e pelo socialismo, mas principalmente por uma ordem que a gente pode dizer uma ordem capitalista, já que a maior parte dos países do mundo se tornaram capitalistas, tá certo? Essa nova ordem mundial, os fluxos de mercadorias, serviços e capitais se tornaram ainda mais intensos com a integração dos países que eram socialistas ao mercado internacional. Então, a partir da década de 1990, se intensificou muito mais os fluxos, as trocas comerciais entre os diversos países do mundo. Não é que antes de 1990 isso não acontecesse. Isso acontecia, né? Mas a partir de 1990 isso se intensifica, até porque muitos ex-países socialistas se tornaram capitalistas e passaram a fazer parte dessa circulação, desse contato com diferentes outras nações e de trocas comerciais com as diferentes outras nações. Tá certo? Então, há uma intensificação desses fluxos, certo? Quando eu estou falando de fluxo, eu estou falando de movimento, seja movimento de mercadoria, seja movimento de capitais, seja movimento de pessoas circulando pelo espaço geográfico mundial, tá certo? A globalização atual, ao mesmo tempo que faz as diferentes culturas interagirem, impôs uma série de hábitos de consumo semelhantes, como ingerir bebida das marcas alimentares da mesma rede de fast food. Então, isso nos afeta enquanto pessoa, enquanto indivíduos, enquanto culturas também. Por quê? Porque é como se esse processo de globalização fizesse com que a gente entrasse em contato cada vez mais com hábitos, com costumes e com valores de outras culturas, né? E acaba gerando hábitos universais, que a gente pode chamar de hábitos universais porque você percebe esses hábitos, esses costumes em diversas partes do mundo. Por exemplo, eu não preciso hoje sair do Brasil, sair daqui da cidade de Ananindeua para comer, por exemplo, um sushi, né? Então, hábitos culturais alimentares de outros países ganham valores universais. Hoje, quem não gosta ou quem nunca comeu um hambúrguer, né? Quem nunca tomou uma Coca-Cola, né? Até mesmo quem não tomou conhece a Coca-Cola, até mesmo quem não gosta de hambúrgueres conhece hambúrgueres. Então isso faz parte de uma cadeia alimentar universal, de um hábito alimentar, melhor dizendo, universal, que é promovido principalmente pelas grandes cadeias de fast food, né? Como o McDonald's, como o Bob's, que são empresas que estão presentes em diversas partes do mundo, levando para o mundo todo o mesmo produto, criando hábitos comuns entre as pessoas. Isso eu estou falando só de alimentação, a gente pode falar do cinema, a gente pode falar da música, enfim, das coisas que se tornam globais em diversas partes do mundo, correto?
Isso principalmente incentivado pela propaganda, pela televisão e hoje mais do que nunca pelo computador, que sem dúvida nenhuma é um dos elementos que proporciona essa globalização mais intensificada, a rede mundial de computadores. Vamos adiante. Nova ordem mundial. Né? O que é essa nova ordem mundial? Tá certo? No início da década de 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial, que substituiu o extinto mundo bipolar da Guerra Fria. Ou seja, eu deixo uma ordem baseada em dois grandes polos de influência de poder, no caso, Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética comandando o bloco socialista, e a gente passa por uma ordem diferenciada. O fim da Guerra Fria coloca os Estados Unidos em evidência do mundo, coloca os Estados Unidos como a maior potência econômica e militar do mundo, tá certo? Esse fato também contribui para a difusão do modo de vida estadunidense. Hoje, o mundo, de uma certa forma, é muito influenciado pelo modo de vida dos Estados Unidos. Principalmente nós aqui na América Latina, sofremos muita influência dos Estados Unidos, do modo de vida dos Estados Unidos. Quem nunca assistiu um filme de Hollywood? Quem nunca vestiu um jeans, comeu um hambúrguer? Então, esses hábitos, esses costumes, eles são tipicamente americanos, norte-americanos particularmente, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passa a difundir para o mundo o seu modo de vida, né? Passa a influenciar os padrões de conduta no mundo inteiro, principalmente usando o cinema para isso, intermediado pelo cinema. Né? Grande parte dos filmes que circulam no mundo e que nós assistimos são filmes produzidos nos Estados Unidos. E nesses filmes você tem ali o modo dos Estados Unidos de viver, né? Que acaba encantando muitas pessoas que buscam aquele modo como se aquilo fosse um padrão necessário a ser adquirido. Globalização e mundialização. Então vamos tentar entender esse contexto. A partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, como os bancos, hotéis, redes de restaurantes e companhias de telecomunicações, começaram a instalar filiais em vários países do mundo. Então, principalmente a partir da segunda metade do século XX, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, começam a surgir grandes empresas. Essas grandes empresas, essas poderosas empresas, inicialmente estavam situadas em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, os países europeus. Só que essas empresas elas vão crescendo tanto em poder econômico, né, que elas começam a instalar filiais em outros países. Tá? Ou seja, eu tenho uma empresa sede em um país, no caso vou pegar os Estados Unidos como exemplo, e essa empresa sede abre uma filial no Brasil. Né? Qual é o objetivo dessa empresa abrir uma filial no Brasil? O objetivo é aumentar o seu poder econômico e conseguir novos mercados consumidores para seus produtos. E a vantagem é que, quando essa empresa sai dos Estados Unidos e se instala no Brasil, ela vai ter o que a gente chama de vantagens comparativas. Ela vai ter uma mão de obra mais barata, ela vai ter a facilidade de produzir no Brasil, por exemplo, e escoar sua produção para qualquer parte do mundo. Ela vai ter a vantagem de ter impostos mais baixos, muitas vezes subsidiados pelo governo. Então, isso faz com que os lucros dessas empresas aumentem ainda mais. Tá? Esse processo de, vamos dizer assim, espalhamento dessas empresas para diversas partes do mundo ficou conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção. Tá certo? Então, com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como impulsionadora. Então, a tecnologia ela facilita
ela facilitou muito o processo de instalação de filiais dessas empresas em diversos países do mundo. Por quê? Porque eu posso produzir em um lugar e escoar minha produção para o mundo através dos meios de transporte cada vez mais eficientes, mais seguros e com maior capacidade de carga. Eu posso gerenciar uma empresa à distância, eu posso criar um marketing universal, né, usando aí as redes de comunicação, a televisão, hoje mais do que nunca a internet. Eu posso espalhar a minha marca, vender a minha marca para o mundo, convencer as pessoas que aquilo ali tem eficiência e de forma global. Eu já não vou mais produzir um carro com a característica do brasileiro, com a característica de um africano, com a característica de um asiático. Eu vou produzir um carro que tem uma característica universal, né? Que pode ser usado no mundo todo. E no mundo todo as pessoas vão olhar para aquele carro e identificar aquela marca. Isso é o que a gente pode chamar de mundialização da economia, que tem a ver com o processo de globalização. Essas empresas passaram a ser conhecidas como multinacionais ou transnacionais. Aqui você vê o comércio mundial em 2012, presta bem atenção, né? Um grande fluxo comercial entre a Europa, entre a Ásia, entre a América do Norte, olha só. O mundo todo comercializando uns com os outros. Óbvio que as economias mais fortes, mais desenvolvidas, são as que mais ganham nesse comércio internacional, porque tem a sede das grandes empresas internacionais e dominam grande parte da produção tecnológica do mundo. E aí a gente chega nelas, né, nas grandes corporações, né, que são exatamente essas empresas transnacionais. Como vocês podem ver aqui, Coca-Cola presente em diversos países do mundo, em dezenas de países do mundo. Microsoft, Ford, os carros da Ford, quem nunca viu circular, né, o mesmo carro da Ford que circula aqui no Brasil, com a mesma característica, circula em diversas partes do mundo. McDonald's, né, a indústria alimentícia aí dos Estados Unidos, tá certo? Então, hoje há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, que são as transnacionais. Essas corporações geralmente têm sede em um país com maior desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países, né? Elas podem ser de diversos setores, como eu já falei, desde montadora de automóveis até produtoras de bebida, de fast food, de material esportivo, enfim. São empresas que têm sua sede em um país, mas que espalham suas filiais por diversos países do mundo, principalmente nos países que oferecem a elas as melhores vantagens para a sua instalação. E no caso, para uma empresa, a melhor vantagem é o lugar que ela consegue obter maiores lucros, tá certo? Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens, né? Como o custo de fabricação das mercadorias mais baixo, mão de obra e matérias-primas baratas, né? Em troca, o que é que esses países ganham com a presença dessas empresas multinacionais? Emprego, geração de renda, né? Geração de imposto para o país que recebe essas empresas. Então, elas acabam sendo disputadas por diversos países do mundo. A influência das transnacionais na economia global. Bom, essas empresas transnacionais, elas se tornaram tão importantes na economia mundial que muitas dessas empresas, elas têm um poder econômico maior do que países inteiros. Então elas passaram a ter um domínio sobre a economia global, uma influência sobre a economia global muito grande, tá certo? Então elas afetam a economia do mundo, né? Então a globalização do capital e da produção permitiu expandir e consolidar a influência das empresas transnacionais na economia global. Vou só citar um exemplo, né? Recentemente a Ford anunciou que tiraria uma das suas unidades do Brasil. Isso gerou um problema muito sério para a economia local do país, né? Gerou a possibilidade de muitos desempregos. Os trabalhadores começaram a se mobilizar para que ela não saísse, para tentar negociar, para vocês verem o impacto que essas empresas têm no local onde elas se instalam. Então a presença delas
passa a ser muito importante para a geração de emprego, para a geração de renda. E a saída delas acaba gerando um impacto econômico e social muito significativo. Né? Mas por que elas entram e saem? Porque são empresas que buscam cada vez mais lucrar, né? E elas vão buscar os lugares que a elas dão mais lucros. Isso acaba gerando um impacto muito grande na economia dos países, sejam positivos, sejam negativos. A expansão e a consolidação das transnacionais ocorreram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, que a partir da Segunda Guerra Mundial se intensifica a chamada revolução tecnológica no mundo, que vai permitir esse processo de forma mais intensa, tá certo? Além de encontrar matérias-primas e mão de obra barata e abundante, havia a busca por sistemas fiscais favoráveis, legislações trabalhistas e ambientais moderadas ou inexistentes, economia de impostos por meio de estratégias fiscais, mercados consumidores em potencial e energia a baixo custo. Então essas empresas buscam sempre isso, lugares que oferecem vantagens para que elas tenham lucratividades maiores, tá certo? E aí existem diversas estratégias para essas empresas cada vez mais aumentarem seu poder. Tá? Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a ocorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas. Elas concorrem, muitas concorrem entre si. Por exemplo, uma indústria de automóvel da Ford concorre com a indústria de automóvel da Fiat, para ver quem consegue mais mercado, quem consegue vender mais. Isso é o que a gente chama de concorrência. Mas em muitos casos, há cooperação entre elas. A gente vai ver alguma dessas estratégias, que é a formação de trusts, de holding e de cartéis. O que é um trust? O trust é a fusão, né, de duas ou mais empresas. Né? Elas se fundem, elas se formam um único grupo, obviamente mais poderoso, com o objetivo de dominar grande parte do mercado e assim eliminar a concorrência. Se duas empresas do mesmo setor se fundem, elas deixam de ser concorrentes entre elas. Isso faz com que elas passem a dominar uma parcela muito grande do mercado. Isso é o que a gente chama de trust, fusão ou incorporação de empresas. Uma outra estratégia é a formação de holdings. É uma empresa criada para administrar diversas empresas. Um holding é uma empresa que compra ações de outras empresas e passa a dominar o controle acionário daquela empresa. Então, é uma empresa que pode administrar várias outras empresas. As holdings elas podem produzir desde uma caneta até um avião, tá certo? Então, uma holding é como se fosse um aglomerado de empresas controlados por outra empresa, tá certo? Então, é o controle acionário que uma empresa tem sobre outras empresas. Empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações é um exemplo. E o cartel? O cartel se dá quando há a associação e a combinação de preços de empresas do mesmo setor. No cartel, as empresas permanecem independentes. A única coisa que elas fazem é combinar o preço para que o consumidor não tenha a alternativa. Ok? Só lembrando, a prática do cartel é uma prática proibida, porque tem que haver sempre a livre concorrência entre as empresas. Mas muitas delas praticam esse tipo de acordo de forma ilegal para manter os preços de determinados produtos, obviamente, mais elevados e evitar a concorrência entre elas. A economia global e o aumento do desemprego. Óbvio que a globalização gerou muitos impactos positivos. O avanço tecnológico que dá característica à globalização tal qual a gente vivencia na atualidade gerou muitos avanços positivos. Uma delas é essa possibilidade da gente estar falando, tendo aula remotamente. Porém, acabou gerando impactos também negativos. Entre esses impactos, né, da economia global é o aumento do desemprego. Né?
Cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo nível técnico, como as de pintor industrial ou as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Ou seja, o avanço tecnológico faz com que muitos empregos praticamente deixem de existir, porque a função exercida por um trabalhador acaba sendo feita por uma máquina, de forma mais eficiente, mais rápida, correto? Então, os trabalhadores sem qualificação são aqueles que são mais atingidos. Na era da globalização, quanto mais capacitação, qualificação você tem, maiores serão as suas possibilidades de estar enquadrado no mercado de trabalho, né? Caso contrário, você corre risco de ver a atividade que você realizava sendo feita por uma máquina. Então, o seu trabalho deixa de existir, tá certo? E aí a gente pode identificar dois tipos de desempregos. O desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Olhem bem nessa foto aqui. Aqui eu estou vendo uma montadora de automóveis, tá? Isso lá na metade do século XX. E eu estou vendo uma montadora de automóveis na atualidade. Aqui eu vejo várias pessoas na linha de montagem, fazendo trabalhos manuais e trabalhos repetitivos, que não exigia muita qualificação. E aqui eu estou vendo robôs fazendo esse mesmo trabalho. Ou seja, esse tipo de trabalho não existe mais, porque agora quem faz são robôs. Isso é o que a gente chama de desemprego estrutural. O desemprego estrutural, além de perder o emprego, o trabalhador perde a sua função. Ou ele se qualifica para fazer outras coisas, ou ele ficará eternamente desempregado, porque máquinas e robôs substituíram a sua função. Olha aqui essa montadora de automóveis, toda robotizada. Imagina que isso no passado era feito por dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Hoje são feitas por robôs. Então isso acabou gerando desemprego, que é o que a gente chama de desemprego estrutural ou desemprego tecnológico. Um outro tipo de desemprego é o desemprego conjuntural. Esse desemprego está ligado a momentos difíceis da economia de um país. Quando um país passa por crises econômicas, automaticamente diminui-se o número de empregados, porque muitas empresas fecham, muitas empresas demitem por conta dos problemas econômicos e acaba gerando desemprego. A gente pode dar como exemplo a situação atual do nosso país, né? A crise gerada pela pandemia também contribuiu para a geração de muitos desempregados, porque muitas empresas não conseguiram se manter no mercado, fecharam suas portas e tiveram que demitir. Outras diminuíram a quantidade de trabalhadores. Isso é o que a gente chama de desemprego conjuntural. Porém, no momento em que a crise passa, a tendência é os empregos a voltarem. Então a gente pode dizer que enquanto o desemprego estrutural ele é um desemprego permanente e constante, o desemprego conjuntural ele é um desemprego temporário, que pode ser revertido no momento em que passa aquela situação de crise econômica. Então, essas são algumas considerações sobre o processo de globalização. Lembrando que vocês vão receber esse material, né, via grupos organizados pelas coordenadoras de vocês. Tá certo? Então, obrigado pela atenção, valeu pela aula, estudem, mantenham-se atentos, sempre com cuidados para evitar a doença. Muita proteção nunca é demais. Abraço a todos e até a próxima.